Paulo José Miranda, poeta, ficcionista, contista, vencedor do primeiro ano do Prémio José Saramago, tem este livro que acaba de ser editado pela imprensa nacional Casa da Moeda, A Salve de Deus, que é uma das escolhas do Pedro Mexia para a rubrica de sugestões de leitura deste mês. Pedro, porquê é que quiseste trazer o Paulo José Miranda? Bem, os poetas da geração do Paulo José Miranda e da minha também estão quase todos já a ter a obra poética reunida e, portanto, desde logo havia isso. Os primeiros livros dele saíram na Cotovia, que já não estão disponíveis. Que já não estão disponíveis e são provavelmente os livros mais fortes da produção poética do Paulo José Miranda. Uhum. E eu que segui os livros à medida que eles foram saindo desde o primeiro, nos anos 90, e que eu conheço desde essa altura, reparei que, sobretudo esses, me ficaram na memória ao ponto de eu começar a ler um verso e o saber de cor. Não poemas inteiros, mas versos. E é um poeta que está muito ligado a entendimentos, curiosamente, que à partida parecem um pouco opostos da poesia. Por um lado, é um poeta do doméstico, do cotidiano, do comezinho, da vida familiar, da vida amorosa, de todas essas coisas, mas também é um poeta filosófico, não apenas porque cita e alude a muitos autores, nomeadamente ao Wittgenstein, ao Kierkegaard e outros, mas porque, sobretudo, os poemas do meio do livro, do meio da carreira dele, por assim dizer, de um livro chamado Exercícios do Humano, são, no fundo, teses filosóficas, no sentido, são teses no sentido de formulações, não são grandes construções filosóficas, mas são uma maneira filosófica de ver as atividades humanas, que têm a ver, essencialmente, com a paixão, com a fragilidade, com o facto de, como diz um verso, sermos capazes de inventar tudo sendo quase nada, acho que é assim o verso. Uhum. E é um poeta que, se tende esse lado filosófico e cerebral, também é um poeta, nomeadamente nesses primeiros livros, diria romântico, com certa exaltação da paixão amorosa, da amizade, em alguns momentos até uma certa visão religiosa que aparece nos primeiros livros, e não quero com isto dizer que a segunda metade da sua obra, que é talvez menos conhecida, embora esses livros estejam disponíveis e os mais antigos não, embora nem todos estejam disponíveis, mesmo dos mais recentes. Portanto, por todas as razões era ótimo estar... E de facto não se parece com ninguém, não é? Ele tem em alguns momentos cita o Jorge de Sena e percebe-se que há um lado mais... como é que eu ia dizer? Mais... hipercrítico, que tem a ver alguma coisa com o Sena, mas não se pode dizer que os poemas dele sejam poemas parecidos ou tributários do Jorge de Sena, e tem de facto esse lado, é um poeta romântico cerebral, sei que isso faz sentido. Claro que faz sentido outras tradições, mas em Portugal isso parece quase uma contradição dos termos, e de facto não é, historicamente não é. Para dar uma muito pequenina ideia do que pode ser a poesia do Paulo José Miranda, que agora está reunida neste volume, A Salve de Deus, vou ler um pequeno poema de uma parte do livro que se chama Exercícios do Humano, como o Pedro dizia, que é logo o exercício 1 e que diz assim: como um penalti bem marcado, a vida vai para um lado e o humano vai para o outro. Já sabe, se quiser conhecer melhor as razões pelas quais o Pedro Mexia sugere este livro e este autor, basta escutar o podcast nas plataformas habituais.